muitas estratégias para te dominar a situação, porque ela sabe onde é a tua fraqueza, ela sabe onde pegar você. E se eu, é aí que entra a questão, não reconheço a minha fraqueza, e eu não tomo posição diante dela para ser curado e me fortalecer nesta fraqueza, eu sou dominado por aquela situação. Começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Quando você tem pessoas que acreditam em você, você se torna mais forte, sim ou não, igreja, aleluia. Quando você é apoiado, não é mais fácil. E quando você tem a fé que Deus vai falar assim, vai, é isso que vai acontecer, a maioria vai falar, não dá, você está doido, não vou apoiar, e esta loucura, não vou. E você lutar, só você e Deus, aleluia. Mas só basta você e Deus, aleluia. Quando você se coloca só você e Deus, Deus manda. Aqueles que vão estar na visão, levanta. Aqueles que vão estar com fé, aqueles que vão estar engajados, juntos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas grandes homens como Moisés e Josué, foram poucos às vezes os que acreditaram, mas foram maiores os que foram os opositores para entrar na terra prometida, aleluia. Jesus chegou a falar, até quando sereis essa geração de incrédulos, né? Então não consegue acreditar, não consegue enxergar as maravilhas do Senhor, aleluia. Mas o Senhor tem levantado, glória a Deus, em sua história, sempre com poucos, levantou sempre uma igreja gloriosa, uma igreja que o adora, uma igreja que vence, aleluia, uma igreja que chora, uma igreja que sente dor, uma igreja que tem enfermidades, mas uma igreja que se alegra, uma igreja que é curada das enfermidades, aleluia, uma igreja que está unida, junta, aleluia, glória a Deus, enfrentando, mesmo no meio dela, que possa ter os seus joios, mas o trigo, aleluia, está ali sempre crescente, aleluia, porque o Senhor é o Senhor o dono, é o Senhor o cabeça desta igreja, e o seu corpo jamais será mirrado, aleluia, pelo contrário vai prosperar, aleluia, vai sempre prosperar, porque vai ser maiores as células da fé do que as células da incredulidade, aleluia. Elas podem se multiplicar igual uma enfermidade, quando vai tomando conta, se apoderando do teu corpo, e precisa tomar remédio para combater, para criar, fortalecer as células que vão, com os anticorpos que vão combater as enfermidades. Assim é o crente que ora, assim é o crente, é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que é o adorador. Quando ele começa a se levantar, ele expulsa essa enfermidade, porque o Senhor levanta e contagia, e contamina, e multiplica, e ganha aqueles na visão, aleluia, para poder fazer a obra do Senhor. O livro de Neemias, quem foi Neemias? Neemias ele se destaca aparecendo aqui como um copeiro do rei. Quando o povo foi exilado, muitos se espalharam, se dividiram, e Neemias parou num reinado, e ele era copeiro do rei, ele servia o rei, fazia os serviços de toda a copa, de toda a servência do rei, aleluia. E ele adorava a Deus, e de repente ele era um homem de oração, pelo que se mostra na palavra, pelo levantar dele, aleluia. Porque Neemias, ele, apesar do exílio, porque para pensar, esta guerra que veio, que acabou com Jerusalém, ela foi tomada, incendiada, queimada, por causa do pecado do povo, que se distanciou do Senhor. Toda a pátria deles estava destruída, e muitos foram exilados, muitos foram espalhados, aleluia. Mas havia dentro destes também um homem, um dos homens que se destacou, que o Senhor pôde ver e falar: eu vou te levantar, porque você me busca.
ele está sendo como Noé, aleluia, no meio de uma geração pecadora que estava totalmente contaminada, e Deus achou graça em Noé, porque Noé ainda guardou o temor a Deus, guardou a fé, guardou a oração, a crença no poder de relatar as maravilhas do Senhor. Então o Senhor também o chamou. Deus levantou vários tipos de pessoas, de homens dele, que pegou dos homens que buscavam ao Senhor, que queriam o Senhor. Moisés, por exemplo, quando teve interesse de saber quem ele era, então Deus começou a levantar ele começou a buscar, e Deus começou a tratar, amém, igreja, aleluia. Então quando nós também, aleluia, ouvimos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, quem é o nosso Senhor Jesus, quem é realmente este Deus, quem é o Espírito Santo, começamos a buscar, o Senhor também começa a nos levantar, Ele começa a levantar-nos para poder fazer a obra dele, levar a palavra, reconstruir tudo, aleluia, não é? E ser um agente de milagres do Senhor. É assim que o Senhor chama. Eu me lembro muito bem, aleluia, de quando eu saí dos caminhos do Senhor, relatando igualzinho essas histórias na Bíblia, que quando o povo deixava os caminhos, caía no pecado, então vinha o exército e destruía, não é? Então nós praticamente, não que a gente vai fora do Brasil porque vem uma guerra, não é isso, o Brasil inteiro não é salvo, tem grande parte do povo de Deus, mas nós estamos dizendo numa guerra espiritual, que quando nós abandonamos o Senhor, aí vem o inimigo, aí vem o pecado, vem a incredulidade, então a gente começa a afastar do Senhor, então a vida começa a ficar destruída, e caminhando sempre para a destruição, a gente fica meio que exilado, porque se divide tudo, acaba com destruição nas nossas vidas. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando a gente começa a buscar ao Senhor, então Deus começa a levantar as nossas vidas, e a gente começa a reconstruir tudo, aleluia. Deus, a gente começa a se levantar, porque buscamos ao Senhor, e quando busca ao Senhor, porque a Bíblia está cheias de versículos que fala que quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos dobramos diante dele, nos reconhecemos diante dele, nosso pecado, nossa distância, reconhecemos que precisamos ser humildes diante dele, então Deus se agrada, e ele levanta, ele toma-nos pelo nosso braço e sara as nossas dores, e nos dá o caminho direito, nos dá a vitória, começa a restaurar tudo. Mas quanto ao soberbo, não. Quanto ao soberbo, não. Quanto ao soberbo, ele pode subir, ele pode caminhar nos seus próprios deleites, nos seus próprios pensamentos, na sua própria vontade, mas a queda dele será grande. Aleluia. Mas aquele que se dobra ao Senhor é mesmo que põe tudo para fora, tudo que é lixo, tudo que arruinou, aleluia, para deixar entrar aquilo que é novo de Deus, para as coisas entrarem no lugar, amém? E Neemias, a Bíblia vai dizer que ele era um homem que servia lá, ele era copeiro do rei. Então, aí no capítulo 1, que eu vou ler aqui alguns trechos, então estava assim no versículo 2, veio Hanani, de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então Neemias, ele estava até numa posição boa, porque nem todos os judeus, nem todos os que foram exilados ficaram bem, muitos estavam em situações difíceis. Ele, no bem bom, assim digamos, mesmo servindo o rei, mas tendo um teto, não é, para se abrigar, tendo comida para comer, vestes para se vestir, e tendo sua paga pelo seu trabalho, outros não tinham. Nem todos deram a mesma sorte que ele, nem todos foram pelo mesmo caminho que eles. Muitos se espalharam por cidades até que já estavam na miséria. Lembra de Mefibosete? Não é? Que quando Saul caiu, todo aquele reinado dele, não é? Mefibosete foi parar numa cidade de miséria, e ficou num tempo de miséria, mas até um dia que, pela fidelidade, oração e promessa, ele foi lembrado, e ele voltou à sua, né, a prosperidade, e se tornou dono de terras, porque Davi também tinha um coração que se humilhava diante de Deus e era sensível ao reino do Senhor. Diga comigo, reino do Senhor
não são bens materiais. O reino do Senhor, fala, sou eu. Fala, é o meu irmão aqui. Aqui, ó. Eu estou olhando para o reino de Deus. Eu estou no reino de Deus, estou com vocês. Eu não estou no reino de Deus por estar numa igreja. Isso aqui é templo. Essas pedras vão ser derrubadas um dia, vão cair. Todas essas pedras, todos, quando vier os finais dos tempos. Isso aqui, Deus não fica aqui. O reino de Deus não está aqui nessas paredes. O reino de Deus está aqui. Amém? O reino de Deus é vivido assim, ó. Quando eu vou na tua casa, quando você vem na minha, quando eu estou com você, quando eu vou almoçar com você. O reino de Deus está na sua casa, na sua família. Começa pela sua família, pelo seu pai, sua mãe, marido, esposa. O reino de Deus começa ali. Muita gente às vezes pensa, eu vou para a igreja, porque ali Deus está. Não, Deus está ali já com você na tua casa. Deus está com você, a igreja é ali. Você sabia que sua família é uma igreja? É uma igreja. Aleluia. Porque você adora ao Senhor, sua família convertida, salva, é uma igreja. Você adora ao Senhor. Você vive o reino de Deus. Aí então você vem para a multiplicação da família, que é agora eu encontro com você, eu estou com você. Então a família é grande, amém, irmãos? Aleluia. Não é? Igrejas que estão aqui do lado, para trás, para frente, que pregam o evangelho do Senhor, que são irmãos, são famílias, só divididas pelas placas, porque tem que ter registro, nome, tem suas visões, mas todas vão cooperar para o mesmo objetivo, com estratégias na qual foram chamados para ganhar vidas e pastorear as vidas, edificar, formá-las e enviá-las. Amém? Aleluia. Então nós somos uma família, é o corpo de Cristo. Aleluia. E Neemias tinha essa sensibilidade, ele estava no bem bom, mas ele olhou e falou assim, olha, porque viu algum dos irmãos dele, estava passando por ali, e falou assim, ele pergunta pelos que escaparam da guerra, das destruições de Jerusalém, onde foi parar o resto? Não é? Disseram-me. Então respondem para ele, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Viu? Os que não foram levados para o exílio, ficaram exilados em algum lugar, e também vai depender de alguns tipos de exílio, mas esses ficaram em grande miséria e desprezo. Agora vamos falar da fé de Neemias, que vai relatar aqui. Disseram, né? Olha lá, miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Então relatou o problema. Como ficou lá? Queimou tudo. Tudo derrubado. A cidade está uma cidade fantasma, digamos assim. E destruída. E a miséria. Você imagina esse relato você ouvir? E aí o que você vai fazer? O que nós podemos fazer? Não é? Quando você escuta um relato da tua família, do teu parente, quando você escuta o relato de um amigo teu, tem muita gente que isso aqui é difícil, para mim não vou não. Se esquiva de alguma forma, ou se está impossibilitado porque pesa a sua vida, pesa o seu conforto, pesa o seu bem-estar, para poder ir num lugar que está cheio de desprezados, de ruínas, de tristeza e de misérias. É difícil largar, sim ou não? Não é? É a mesma coisa eu pegar aqui você, não precisa ir muito longe não, mas ir nos sertões aqui, tira você que tem o seu pão na mesa, que ainda pega um ônibus para trabalhar, mesmo que tem greve, que chove aqui, vai lá no meio do sertão onde não tem água, está tudo seco e o pessoal passando fome. Vai lá trabalhar para reconstruir, tentar escavar para ter água, né? Formar tudo aquilo lá, levantar para ter o que comer melhor, o que vestir melhor, as moradias serem melhores, trazer a dignidade do povo.
Neemias teve uma fé enorme. Ele se compadeceu, ele tinha amor pelo esse povo, pelos irmãos dele, que assim, tinha amor pela igreja, vamos falar aqui. Então o que ele faz? Versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nota que diante desta situação, ele veio uma tristeza nele, uma tristeza profunda. Pode ser até tristeza tão grande que pode até querer ter levado por uma depressão. Por alguns dias ele esteve jejuando, orando perante o Deus dos céus. O que ele fez, irmãos, quando ele estava triste? Ele estava orando e jejuando. Sabe qual é o problema? Que a gente não exercita e vence na fé? Porque muitas vezes o baque, o problema que está diante de nós, a situação que está diante de nós, nos oprimindo, que nos traz muitas vezes desistência. A gente não ora e não jejua. Tem um grande problema aqui, ó. Se você não tomar a posição, aquilo que eu falei, a situação está sobre você, está ali. O que vai acontecer naquela situação? Ela vai te dominar ou você vai dominar ela? E de que forma você vai dominar ela? Se ela não te dominar. Porque ela está cheia de vantagens para te dominar. E tem muitas estratégias para te dominar a situação. Porque ela sabe onde é a tua fraqueza. Ela sabe onde pegar você. E se eu, é aí que entra a questão, não reconheço a minha fraqueza, e eu não tomo posição diante dela para ser curado e me fortalecer nesta fraqueza, eu sou dominado por aquela situação. Ou aquela situação me ilude de uma tal forma que vai fazer, eu vou deixar que ele me domine, mas de uma maneira que ele vai cair lá na frente. E aí o tombo é pior. Lembre-se, quanto mais o tombo é pior, mais difícil é a levantada. Porque dói, machuca, quebra a perna muitas vezes, e para voltar é difícil. Tem um processo. Com Deus fala, vai voltar, mas tem o processo. E o processo é doloroso, porque Deus não vai assim apagar tudo aquilo. Mas, ou seja, a recuperação, Ele apaga os pecados, mas você tem que passar a consequência de tudo aquilo. O negócio é sofre um acidente, quebra a perna, aí o que acontece? Para você andar, você vai ter que ver o que aconteceu, porque quebrou, e aí você vai fazer todo aquele tratamento e pode levar um tempo. E às vezes pode ter até sequelas. Mas Deus nos fortalece diante de tudo isso, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então, Neemias, ouvindo estas coisas, o que ele fez? Não deixou a tristeza só aquilo dominar. Porque se domina aquilo e de repente vai levar para alguns pensamentos, algumas tomadas de decisões, e pode ser que a tomada de decisão dele é não ir. Pode ser que ele vá ele fique com medo. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos sair do conforto, sabia disso? E aí tem que ter fé para isso. E aonde que eu exercito a fé? Por que Neemias se levantou? Porque ele orou e jejuou. Mas a oração e o jejum o fortaleceu para abrir mão do conforto, ter coragem para pedir autorização para o rei, que inclusive o reinado que ele estava também não ia com a cara de Israel, era um inimigo que apenas não tinha só se manifestado, mas fica a se manifestar. Porque qual era o problema? O povo cresce, prospera, Israel, e os inimigos vêm para acabar com eles. Isso aqui, ó, irmãos, é uma guerra física, mas espiritualmente, quando você cresce, qual que é a guerra do inimigo com você? Ele não quer que você cresça.
Ah, você está com a família ficando boa, teus filhos vão casar, vai ter a mesma família. Então há uma guerra. Eles, entendeu? O inimigo quer, de qualquer forma, parar o teu crescimento. Parar. Cada um de nós temos uma história. Eu vim de uma família, pais separados, tem uma história. Já fui tentado parar diversas vezes. Glórias ao Senhor Jesus, que pela oração, arrependimento, jejum, buscou a Deus. Aquela coisa que aconteceu na vida dos meus pais e que poderia estar sobre mim, não está. Aleluia. Porque Deus muda a sorte. Amém? Deus muda a sorte. Agora, de que maneira que eu exercito a fé? Orando, jejuando, declarando as maravilhas do Senhor. É no clamor, porque a oração vai te fortalecer também, o jejum. E junto com isto, o conhecimento, que é a palavra de Deus, que vai lhe dar as direções, que vai te fortalecer na graça e no conhecimento. A oração e jejum, a oração leva você à intimidade com Deus, leva a um relacionamento. O jejum, você está abrindo, tirando o teu coração daquilo que te mais apraz, que é essencial para a sua vida, que é o seu prazer, e você está falando, não quero isto, estou entregando para Deus como uma oferta ao Senhor, e Deus, Ele olha isto, então Ele se levanta para nos fortalecer. Amém? Aleluia. Está dando para entender, irmãos? Que jejum é isso. Amém? Por isso que fala assim, tirar jejum de comida. Ai, meu Deus, que sufoco. Porque você come, você precisa, não é? Abrir mão das coisas, não é? Mas ele orou, jejuou, abriu mão. E o que acontece aqui? E ele na oração disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Então ele vai orar e suplicar a Deus por misericórdia, citando a promessa de Deus, a aliança do Senhor, não é? Então ele fala, para acudir a oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais têm cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenara a Moisés teu servo. Então tudo isso que ele está citando aqui foi o motivo que Jerusalém foi destruída. Deu para entender, irmãos? E ele está reconhecendo isso, e ele não ora só para perdoar o pecado daqueles que estão, não, dele também, de todos, porque na vontade de Deus não era que isso era uma passagem, aconteceu passando por isso, ficar como copeiro do rei, e outros que exilados, vai saber como estavam em outras situações, porque tinham que, no meio deste povo estranho, obedecer às suas leis, obedecer os seus deuses. Havia uma guerra muito grande, uma falta de paz muito grande. Imagina todos os conflitos que eles tinham com isso, e fora os problemas do dia a dia, com as suas famílias, com as suas finanças, com as suas saúdes. Era muito peso, muita coisa, mas não era a vontade de Deus que eles ficassem exilados, não era a vontade de Deus que eles ficassem espalhados. Então ele ora pelo pecado e fala, foi isso, Senhor, ora pelo arrependimento e cita o pecado. Então há uma humildade, um reconhecimento. Então ele fala, no oitavo, ele suplica a misericórdia de Deus no oitavo versículo, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei. Então peraí, lembra, Senhor, porque nós fomos ensinados, e o Senhor falou, não transgrida, porque se desviar, a coisa fica feia por entre os povos. Mas se converterdes a mim, Senhor, e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então Deus deixou esses avisos. É aquilo que fala, 2 caminhos te proponho, o da vida e o da morte. Escolhe o da vida. Deus fala, esta é a promessa, é a herança. Esta é a minha herança da vida eterna. Mas se for pelo da morte,
vai perecer. A coisa vai ficar estreita. O caminho é largo, mas estreita lá na frente. Quando estreitar, a coisa fica feia, não é? E estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua grande mão poderosa. Porque ainda Neemias mostra que diante de toda aquela guerra, ainda o Senhor resgatou o povo dele. Muitos morreram, mas ainda houve os resgatados, não é? Então, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam, preste atenção, que se agradam, tem uma condicional aqui, não é? Do teu servo e daqueles que também estão orando, porém dos que se agradam de temer o teu nome, porque tem a oração daqueles que se dizem povo de Deus, mas é aquela oração, me dá, e se não der, então Deus não é Deus. Deu para entender? Não é por aí? Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, ele vai falar. Então, capítulo 2 vai começar a falar que Neemias é mandado. Deus levanta Neemias. Só que Neemias, ele era mandado, né? Vai ser mandado lá para Jerusalém. Só que Neemias sempre consulta o Senhor. E ele tinha que falar com o rei. Ele tinha que falar com o seu rei. Só que como que ele ia pedir um negócio desse? Preste bem atenção. Se ele chega lá falando, olha, porque veja só, até a tristeza tem propósito. Sabia disso, irmãos? A tristeza tem um propósito, porque ele estava orando, jejuando. Mas a tristeza naquele momento, ele estava firme. Deus usou a tristeza dele foi uma estratégia para chamar a atenção do rei. Tanto que nós vamos ver que vai falar assim, que o rei chega para Neemias e fala assim, Neemias, eu nunca te vi triste. Em todo esse tempo aí que você tá comigo, nunca vi o que te entristece. E ele fala, Senhor, eu não vou ler aqui para ganhar um tempinho, mas a história continua aqui. E ele fala, meu rei, é que meu povo, minha família toda, né, está desertada, estão sem abrigo. Olha como ele fala, não é? Estão sem abrigo, estão passando necessidade, e eu aqui ainda tenho um trabalho, tenho um teto. Ele mostra a necessidade, ele não mostra a visão e a missão, que é o propósito que Deus tinha deles serem um povo numeroso. Amém, irmãos? Olha só, porque Deus vai dar estratégia para você também no que você tem que falar, amém? Aleluia. Porque se ele mostra, fala assim, não, porque Jerusalém foi destruída e eu precisava ir lá, porque nós vamos ser um povo grande, numeroso, é promessa do nosso Deus. Isso, quando você às vezes, preste bem atenção, nunca fica contando de qualquer modo para qualquer pessoa aquilo que é promessa de Deus na sua vida. Você desperta inveja, você desperta rivalidade. Deu para entender? Em silêncio. Se ele falasse dessa maneira para o rei falava, que pena, né? A gente pode mandar uns pão para ele lá, mas você não vai não. É bobo o rei? O que ele vai falar? Vai levantar um povo e vai guerrear daqui a pouco tão grande, porque Israel foi conquistando o seu território, era a terra prometida. As nações não queriam isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Pega isso daqui, que é o que Jesus passa para nós, só que agora não mais no sentido de tanta guerra física aqui, na espiritual. Sabe por que o inimigo quer te prender no meio dos seus problemas? E muitas vezes a gente acaba ficando copeiro dos nossos problemas, do reinado da nossa tristeza, e não consegue servir, sem se sensibilizar. Preste bem atenção na colocação, porque o inimigo sabe
que se você tem um coração voltado a Deus e se levantar para fazer a obra do Senhor, Ele sabe que Deus vai te prosperar. Ele sabe que você vai ganhar a vida da sua família inteira. Ele sabe que você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Que Ele sabe que você vai ser um agente de Deus para resgatar as vidas da destruição familiar, igual você e eu estava vivendo. A vida de muita família vai mudar, sabe? Ele sabe. Então Ele quer, de uma certa forma, que você se torne um copeiro. Fique lá, deixa um confortinho. Não ora teu Deus aí, mas não se levanta. Deu para entender, irmãos? Mas só que tem uma coisa, Neemias estava assim, só que uma hora chegou. A notícia bateu nele. Ele viu. Mas ele tinha um coração que se compadeceu e resolveu levantar. Amém, irmãos? Então, primeira guerra a ser vencida. Quem era o primeiro adversário de Neemias? Ele mesmo. Pensou que era o diabo? Ele mesmo. Eu tenho que abrir mão, irmão. Se eu tenho fé, para romper em fé, eu preciso abrir mão de mim mesmo. O que é abrir mão de mim mesmo? É quando você olhar e falar assim: minha família não tem mais jeito. Eu vou ficar sempre aqui nessa profissão, não vou mais para frente. Você precisa vencer isso. Não precisa, eu quero fazer desse meu jeito. Eu sou desobediente mesmo. Não, eu sou mandante em mim mesmo. Você precisa vencer isso mesmo. O coração do homem é enganoso. Por isso que a gente precisa nascer da água, para se purificar dessas coisas, e do Espírito. Cria em mim, ó Deus, um espírito quebrantável, inabalável, obediente, fiel ao Senhor. Nós temos que vencer, porque aqui vai chegar para Neemias a situação. E Neemias, naquele momento, estava vendo Garri, mas eu não vou não. A situação está feia, está crítica, ela vou abrir mão daqui. E será que outra coisa, será que esse rei vai me deixar aí? Olha as perguntas, olha as coisas. Não, tinha muitas coisas favoráveis para Neemias não ir. Mas a fé, a obediência, o amor gera uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. E através desse grãozinho de mostarda, esse homem sai de lá. Através da oração dele. Porque a Bíblia fala aqui que quando chega aqui, no capítulo 2, só isso. Perto do verso 2, né? Então estava aqui o rei Artaxerxes, aí ele foi servir o vinho. Então no 2 fala assim, né? Quer dizer, aí foi onde eu falei aqui no capítulo 2, no primeiro versículo, que o rei, ele vai servir o vinho, e o rei fala: olha, nunca vi você antes triste. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira, porque ele viu o sinal de Deus ali. Deu para entender? Não é? Deus sempre vai dar uma estratégia aqui para você. E lhe respondi: viva o rei para sempre, como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, olha como ele coloca, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Então quer dizer, jogou a necessidade, o sentimento dele em questão para comover o coração do rei. Aleluia. Então disse meu rei: que me pedes agora? Aí Neemias tem aqui, né? Ele fala aqui: então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, preste atenção, ele tinha que vencer esse obstáculo que era o rei, saber colocar. Agora abriu a situação. E agora, como é que né? O que você vai pedir? Irmãos, muito erro que a gente comete é por não consultar a Deus. Você está procurando emprego? Você quer crescer na tua profissão? Mas vem um atalhinho e às vezes a porta que parece que está aberta para você não é aquela. Porque vai vir um atalho. Você orou antes de ir? Até para trocar um emprego, você já orou? Às vezes você está bem, está indo no emprego,
pode ser até que está para ser promovido, vem uma outra porta que você aí vem te propor um negócio e de repente vou pela emoção. Opa, não, prosperar o que eu quero, mas vai prosperar na direção de Deus ou na minha direção? Sem consultar a Deus? Opa, então você viu que ele primeiro ora ao Senhor, aí depois que ele ora, então vem a sabedoria. Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade de sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, olha aí, ó. Viu? Nada melhor do que orar. Amém, igreja? Eu tive uma situação na empresa, que a empresa ficou ruim. Eu sabia. E aí eu lembro que eu falei, ó Senhor, se é mesmo para ser, porque o Senhor sabe da minha situação. Então eu consultei, Deus confirmou até o último. Glória a Deus, está aqui. Amém? Não faz sem consultar a Deus. Não faz. Mesmo quando você consulta a Deus, porque quando você passar pelo problema, pode ser que haja quedas, mas Deus levanta você dessa queda. Porque Deus leva em consideração que você o consultou. Agora depende de você também, porque tem gente que consulta, vai, depois se fica descarado lá na frente, aí larga a Deus. Não pode ser assim. Tem que ser fiel, amém? Oração, jejum, fazer sua parte, amém? Faz sua parte com Deus, tenha fé, oração, seja fiel. Desanimou, caiu, pecou, se quebranta como Davi, tem diversos exemplos aí, ó. Mas Deus vai levantar. Deus vai levantar você dessa. Ah, pastor, você não sabe. Irmãos, Deus sabe. Vai levantar. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.